Pega qualquer peça de roupa que você está usando agora e olha a etiqueta. Tem uma grande chance de estar escrito Made in Bangladesh. E se tiver, eu preciso te contar uma coisa. Essa peça custou muito mais do que o preço que você pagou. Custou 5 anos e meio da vida de quem a produziu. Bangladesh é o segundo país mais poluído do mundo. E a culpa não é só deles, é nossa também. E antes da gente te mostrar como, se inscreve aqui no canal e bora chegar aos 10 milhões juntos. Beleza? Bora lá? Para entender a poluição de Bangladesh, a primeira coisa que precisa entrar na cabeça é a geografia. O país ocupa cerca de 148 mil quilômetros quadrados, área comparável ao estado do Ceará. Dentro desse espaço, vivem mais ou menos 175 milhões de pessoas. Para você ter noção, é uma população maior do que a da Alemanha, da França e de Portugal, somados, espremida num território do tamanho de um único estado brasileiro. E não é só a quantidade de gente. Bangladesh é um delta. Quase 80% do território é planície inundável e 2/3 do país estão a menos de 5 metros acima do nível do mar, segundo o Banco Mundial. O território inteiro é uma rede de rios que descem do Himalaia, o Ganges, o Brahmaputra e o Meghna, e desaguam na Baía de Bengala. Resultado disso, a densidade populacional média gira em torno de 1.366 habitantes por quilômetro quadrado, uma das mais altas do mundo entre países grandes. E tudo o que é produzido dentro dessas fronteiras, esgoto, lixo, efluente, industrial, fumaça, fica concentrado num espaço pequeno, baixo e encharcado, sem grande margem para se dissolver no ar ou no terreno. Bangladesh começa a corrida da poluição já encurralado pelo próprio terreno. Quando você pega esse delta superpovoado e olha para a capital, o cenário fica ainda mais apertado. Dhaka, a capital de Bangladesh, é hoje, segundo o Departamento de Economia e Assuntos Sociais das Nações Unidas, a segunda maior cidade do mundo em população. Cerca de 36 milhões e meio de habitantes, atrás só de Jacarta. A diferença é que Jacarta se espalha por uma área enorme. Dhaka não. Uma agência da ONU para cidades calcula que regiões da cidade ultrapassam 44 mil habitantes por quilômetro quadrado. É a maior densidade urbana já documentada no planeta. Para dar uma imagem concreta, é como se a população inteira do Rio Grande do Norte fosse compactada numa área pouco maior que a cidade de Belo Horizonte. E isso sem contar quem entra e sai todo dia para trabalhar. A capital concentra tudo: população, trânsito, indústria, comércio, construção. Uma das fontes de poluição mais visíveis em Dhaka aparece principalmente entre novembro e março. É a estação seca em Bangladesh e também é quando a cidade fica coberta por uma camada espessa de fumaça acinzentada. Boa parte dessa camada vem de uma indústria pouco conhecida fora do país: os fornos de tijolo. Bangladesh tem milhares de fornos de tijolo informais espalhados pelo território. A maioria funciona queimando carvão de baixa qualidade para cozinhar o barro retirado das margens dos rios. É uma atividade essencial para a construção civil local, fornece quase todo o tijolo usado nas obras do país. E é também extremamente poluente. Estudos financiados pelo Banco Mundial e publicados em periódicos científicos calculam que esses fornos respondem por 30 a 50% das partículas finas no ar de Dhaka durante o inverno e por cerca de 17% das emissões anuais de dióxido de carbono de Bangladesh. Um dos maiores institutos de pesquisa econômica dos Estados Unidos
Estima que a fumaça desses fornos esteja ligada a cerca de 5.000 mortes prematuras por ano só entre adultos. Guarda esse nome aí, PM 2,5. Ele vai voltar daqui a pouco. É uma partícula com um diâmetro de até 2,5 micrômetros. Para efeito de comparação, um fio de cabelo humano tem cerca de 70 micrômetros. Tão pequena que entra fundo no pulmão e, em parte, atravessa para a corrente sanguínea. Se os fornos de tijolo abastecem as obras locais, existe um setor em Bangladesh que abastece o resto do planeta. O país tem, segundo dados do governo bengalês, cerca de 4.000 fábricas de confecção em operação. Bangladesh é hoje o segundo maior exportador de roupas do mundo, atrás apenas da China. No ano fiscal 2024-2025, o setor vendeu para o exterior 39 bilhões e 350 milhões de dólares em vestuário, segundo a Associação dos Exportadores de Vestuário do país. Mais de 80% de tudo o que o país exporta. As roupas saem dos portos de Chattogram e Mongla, com destino principalmente aos Estados Unidos, à União Europeia, ao Reino Unido e ao Japão. A indústria emprega mais de 4 milhões de trabalhadores, a maioria mulheres, ganhando cerca de 107 dólares por mês. Olha para a etiqueta de uma camiseta no seu armário agora. Existe aí uma chance razoável de você ler ali a expressão Made in Bangladesh. Essa palavra Bangladesh está dentro de boa parte dos guarda-roupas do mundo desenvolvido. Guarda esses 3 elementos na cabeça. As 4.000 fábricas, os 39 bilhões de dólares por ano e a etiqueta. Eles vão voltar nos últimos minutos do vídeo num enquadramento que muda a leitura de tudo que a gente discutiu até aqui. Dhaka é cortada por um rio chamado Buriganga. Em Bengali, o nome significa literalmente Velho Ganges. Durante séculos, ele foi a principal via comercial da capital. Hoje, segundo o próprio Departamento de Meio Ambiente do governo bengalês, o Buriganga é um dos rios mais poluídos do planeta. Para você ter uma ideia do tamanho do estrago histórico, durante muito tempo, o próprio governo estimou que só os curtumes despejavam mais de 21.600 metros cúbicos de efluentes industriais no rio todos os dias. Para visualizar, é mais ou menos o volume de 9 piscinas olímpicas de líquido tóxico despejadas por dia sem nenhum tratamento. Esse líquido vem de 3 fontes principais. A primeira são os curtumes, que processam couro para exportação. Eles usam cromo, um metal pesado, no preparo das peles. A segunda são as fábricas têxteis e tinturarias, que jogam corante e fixador químico diretamente na água. A terceira é o esgoto doméstico de milhões de pessoas que vivem sem rede de saneamento. Estudos recentes mediram metais pesados como cromo, mercúrio e arsênio em amostras de água e sedimento do Buriganga, todos muito acima dos limites estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Reportagem do jornal The Daily Star, publicada no Dia Mundial dos Rios, em setembro de 2025, descreveu o Buriganga com uma palavra: preto. Mesmo na época das monções, aquelas chuvas torrenciais que atingem a Ásia quando a água deveria lavar a sujeira, o rio continua escuro. Em Dhaka, a palavra rio perdeu o significado biológico em alguns trechos. Onde antes havia vida aquática, hoje só tem química. Saindo de Dhaka e descendo até a costa, a gente chega numa cidade chamada Chattogram. Ali, numa praia chamada Sitakunda, funciona uma das maiores operações de desmonte de navios do mundo. Cargueiros, petroleiros e porta-containers que chegaram ao fim da vida útil em algum lugar do planeta acabam encalhados ali na areia. Trabalhadores manuais os desmontam peça por peça com maçaricos e marretas. E esses navios não chegam vazios, chegam carregados de resíduos.
Um relatório do Banco Mundial estima que entre 2010 e 2030, Bangladesh terá importado dentro dessas embarcações cerca de 79 mil toneladas de amianto, 240 mil toneladas de produtos químicos altamente tóxicos, que já são proibidos em quase todo o mundo, e 69.200 toneladas de tintas tóxicas. E a natureza já sentiu o golpe. A Universidade de Chateaubriand, pelo Instituto de Ciências Marinhas, registrou a extinção local de 21 espécies de peixes e crustáceos no trecho de costa onde a indústria opera. Outras 11 estão classificadas como ameaçadas. A Organização Internacional do Trabalho, em relatórios publicados em parceria com a Human Rights Watch, classifica o setor como um dos mais perigosos do mundo, com centenas de mortes por acidente registradas na última década. E o detalhe importante, os navios que terminam ali não são bengaleses, vieram de outras partes do mundo. Se uma das maiores poluições do planeta começa exatamente no que a gente descarta, presta atenção nisso e me diz se eu não estou certo. Uma garrafa de inox de qualidade vira o investimento mais inteligente que você pode fazer. Substitui centenas de garrafas plásticas, dura anos e ainda mantém a temperatura da água. Você ficou interessado, não ficou? Não ficou interessada? Na academia, então, é uma mão na roda. Aperta no card que está aparecendo aqui na tela ou no link na descrição. Beleza? Junto com a indústria pesada, Bangladesh tem um problema crescente com o plástico de consumo doméstico. Dados do Banco Mundial mostram que o consumo per capita de plástico em Dhaka chega a 24 quilos por ano. A média nacional saltou de 3 para 10 quilos por pessoa entre 2005 e 2025, mais do que triplicou em 2 décadas. E o problema não é só a quantidade, é o que acontece depois. Apenas cerca de 36% do plástico descartado no país é reciclado, segundo o mesmo relatório do Banco Mundial. O restante vai parar em valas, terrenos baldios, queimas a céu aberto ou, principalmente, nos rios. Estudos publicados em periódicos científicos como Science of the Total Environment estimam que 3 rios bengaleses, o Meghna, o Karnapuli e o Rupcha, despejam juntos dezenas de milhares de toneladas de resíduos plásticos mal gerenciados por ano na Baía de Bengala. Bangladesh aparece em vários levantamentos internacionais entre os 10 países que mais contribuem para a poluição plástica nos oceanos. E o mais irônico dessa história é que Bangladesh foi um dos primeiros países do mundo a proibir sacolas plásticas finas em 2002, mas a aplicação da lei nunca foi consistente e o consumo só cresceu desde então. A poluição que sai de Dhaka não para nas margens da cidade, ela chega ao oceano e do oceano volta no peixe, ao prato de quem vive no litoral. Até agora a gente viu poluição causada por dinheiro e indústria, mas a próxima tragédia de Bangladesh nasceu de uma boa intenção. Existe uma camada de poluição no país que não está nem no ar, nem no rio à vista. Está dentro de poços de água potável. E essa camada tem uma história específica. Nos anos 70, organismos internacionais como a Unicef, em conjunto com o governo bengalês recém-formado, perfuraram milhões de poços tubulares pelo país. A população bebia água de superfície contaminada por bactérias. E Bangladesh enfrentava surtos recorrentes de cólera e disenteria com taxas altíssimas de mortalidade infantil. A água subterrânea biologicamente limpa parecia a solução e até funcionou contra a cólera. Mas, décadas depois, médicos começaram a notar pacientes com lesões de pele típicas de intoxicação crônica. A investigação levou até o subsolo. O sedimento da bacia do Ganges e do Brahmaputra
contém arsênio em concentrações naturais elevadas. Quando os poços foram perfurados, esse arsênio passou a ser bombeado para dentro das casas junto com a água. A Organização Mundial de Saúde, em documento técnico publicado nos anos 2000, classificou o caso como o maior envenenamento em massa da história documentada. Estimativas oficiais apontam dezenas de milhões de pessoas expostas a níveis acima do limite seguro, que o próprio órgão define como 10 microgramas de arsênio por litro de água. Levantamentos recentes encontraram amostras com 311 microgramas por litro em alguns distritos, 31 vezes o limite internacional. A intoxicação crônica por arsênio está associada a câncer, doenças cardiovasculares e danos cognitivos em crianças expostas no útero. E o detalhe central é esse: a água com arsênio é incolor, inodora e sem gosto. O envenenamento aconteceu sem ninguém suspeitar, porque o que era para ser o remédio era veneno. Agora junta tudo isso num único território. Fornos de tijolo, fábricas têxteis e curtumes, desmonte de navios, esgoto e plástico nos rios. Resultado, o ar. O relatório anual do IQ Air, que organiza o ranking mundial de qualidade do ar com base em estações de monitoramento, divulgou em 2025 que Bangladesh ocupou o segundo lugar entre os países mais poluídos do planeta. A concentração média anual de PM2,5, lembra aquele material particulado fino que a gente apresentou lá nos fornos de tijolo, foi medida em 66 microgramas por metro cúbico, mais de 13 vezes o limite recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é de apenas 5. Em Dhaka, o número é ainda mais alto. A capital apareceu como a segunda mais poluída do mundo entre capitais, atrás apenas de Nova Delhi, na Índia. E todo esse número significa uma coisa só na vida real: gente morrendo mais cedo. O AQLI, o Índice de Qualidade do Ar e Expectativa de Vida da Universidade de Chicago, converte concentração de poluentes em anos de vida perdidos. O cálculo de 2025 estima que o cidadão médio de Bangladesh perde 5 anos e meio de vida só pelo ar que respira. Em Dhaka e Chattogram, que juntas concentram quase metade da população, a estimativa passa de 6 anos. Um relatório do Banco Mundial divulgado neste período aponta um dano adicional. 100% das crianças em idade escolar de Dhaka estão expostas, todos os dias, a níveis de material particulado considerados inseguros. Não estamos falando de 20% ou 80%, são 100% delas. Vamos juntar os pontos. A indústria que pinta os rios de azul, de vermelho e de cromo no Buriganga produz, em grande parte, para fora. Lembra dos quase 40 bilhões de dólares em roupas que a gente falou agora há pouco? Eles foram parar nas prateleiras dos Estados Unidos, da União Europeia, do Reino Unido e do Japão. Quem usa roupa em geral não está em Bangladesh. Os curtumes que despejam cromo no Buriganga processam couro para sapatos, bolsas e cintos vendidos em mercados europeus e norte-americanos, com fornecedores já documentados pela Human Rights Watch em bairros industriais de Dhaka. Os navios que terminam encalhados em Sittakunda zarparam na maioria de portos de países ricos. Quando uma embarcação europeia ou asiática chega ao fim da vida útil, ela é vendida, registrada sob bandeira de conveniência e enviada para ser desmontada onde sair mais barato. Bangladesh entrou nesse circuito porque combinava o menor custo de mão de obra com a regulação ambiental mais frouxa, mas de boa. Pesquisadores do Banco Mundial, da Organização Internacional do Trabalho e de centros como o Stockholm Environment Institute descrevem esse fenômeno como deslocamento de externalidades ambientais. Traduzindo, os custos de fabricar, vestir e descartar são transferidos do consumidor final para o lugar onde a produção acontece. A etiqueta que a gente mencionou no começo do vídeo, Made in Bangladesh, não é só uma indicação geográfica. Ela é, em parte, um endereço de despejo.
Bangladesh não ocupa o topo do ranking de poluição porque o povo bengalês escolheu viver assim. Ocupa esse lugar porque uma parcela considerável da poluição que carrega foi, primeiro, produzida para alguém usar em outro continente. O ar que rouba 5 anos e meio de vida, ali tem atrás dele uma cadeia de consumo que começa muito longe das margens do Buriganga e está possivelmente no nosso armário. Bangladesh é a prova de que a poluição do mundo não sumiu. Ela só mudou de endereço. Na próxima vez que você ler a etiqueta de uma camiseta nova, talvez ela diga mais coisa do que apenas o lugar onde foi fabricada. Se esse vídeo te fez ver as coisas por outro ângulo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal para não perder o que vem por aí. E se você quiser apoiar o canal mais de perto, dá uma olhada no clube de membros aqui embaixo. Um abraço, até o próximo vídeo.